Bem-vindas à nossa Masterclass Como Ajudar os Adolescentes num Contexto de Crise Emocional. Eu sou Gleidna Santos, sou psicóloga clínica, atuo com DBT, sou fundadora da DBT Paraná e hoje nós vamos conversar sobre esse tema que é urgente e sensível, porque justamente é bem pertinente porque aparece demais na nossa clínica, na nossa prática clínica. E muitas das vezes não só os pais, às vezes os profissionais também acabam se vendo de mãos atadas, né? Então essa masterclass foi justamente pensada para profissionais, familiares e todos que desejam acolher e compreender de forma bem mais eficaz ali os adolescentes, tá bom? Então nós costumamos dizer que a adolescência é um período de intensa reorganização emocional e cerebral, caracterizada ali por mudanças neurobiológicas profundas que afetam a cognição, a regulação emocional e o comportamento deles. Diversos estudos em neurociência do desenvolvimento demonstram que o cérebro emocional, ou seja, a parte emotiva, ela amadurece ali bem antes da parte racional, que é responsável pela autorregulação, né? Pelo planejamento, organização e tudo mais. O que ajuda a explicar ali a questão da impulsividade, a reatividade emocional e a busca por recompensas que marcam essa fase da vida do adolescente. Eu gosto de explicar essa parte ali para os pais entenderem, tá, gente? Eu faço questão de explicar para os familiares que não adianta eu exigir um controle inibitório que ainda não tem, tá? Uma regulação que eles ainda não têm. A gente pode, né, fazer o treinamento, ajudá-los nesse contexto, é bem mais viável, ok? Então, só para vocês entenderem, nós temos essa hiperativação das regiões ali límbicas, né, que são responsáveis pela parte emocional, pela impulsividade dos adolescentes. Então, nós costumamos dizer que neuroanatomicamente o amadurecimento cerebral que segue o padrão de trás para frente, com as regiões subcorticais, como a amígdala, o estriado vertical associado às emoções e à recompensa, se desenvolve bem antes do que o córtex pré-frontal, que é o que eu venho falando para vocês, que são responsáveis pelas funções executivas, o controle inibitório, tomada de decisão e o planejamento. Então, durante a adolescência, existe um pico, né, de sensibilidade emocional associada ao aumento da atividade dessa amígdala. Então, é a estrutura central no processamento do medo, ameaças e outras emoções intensas. Então, em paralelo, o sistema dopaminérgico, especialmente do núcleo ali do accumbens, né, torna-se mais responsivo, contribuindo para uma maior sensibilidade a recompensas e risco. Então, eu acho bem legal de explicar isso para a gente entender, porque a gente vai falar sobre as crises ali. E já a questão ali do córtex pré-frontal dorsolateral, né, que regula a questão da impulsividade, a possibilidade de avaliações racionais e decisões ponderadas, continua em desenvolvimento até os seus 25 anos de idade. E essa sincronia ali maturacional entre o sistema emocional subcortical e o sistema de controle pré-frontal cria uma tempestade perfeita de maneira neurobiológica que pode levar às decisões impulsivas e à desregulação emocional, especialmente em contexto de estresse ou pressão social, que é o que se vive, né, gente, na fase da adolescência, que é o que eu sempre falo. Hoje eu estava atendendo uma adolescente e ela estava falando justamente, está no último ano do ensino médio, falando da pressão que existe ali, né, pelo vestibular, de ter um bom desempenho, já começou simulado, então é um período bem difícil para eles. Então tem essa questão também da pressão social, tudo isso contribui. Então, só para vocês entenderem que esse desequilíbrio entre a emoção e razão também torna os adolescentes mais vulneráveis a transtornos emocionais. Então, entra aí a depressão, a ansiedade, comportamentos autolesivos, especialmente quando expostos a ambientes adversos ou desregulados. Pra vocês compreenderem, essa reorganização cerebral é essencial. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Só para a gente compreender melhor, tá, gente? Eu trazendo para vocês, essa reorganização cerebral é essencial para intervenções psicoterapêuticas baseadas em evidência. Então, nós vamos entrar ali com a terapia comportamental dialética, que auxilia o adolescente a construir habilidades de regulação emocional,
tolerância ao mal-estar, tomada de decisões mais consciente, né? A gente aterra mais eles saem do treinamento, só vocês vendo, bem mais consciente do que quando eles entram. E eu acho coisa mais bonitinha que é ver eu ficar bem boba, babando, é quando eles falam que não faz mais sentido as estratégias desadaptativas que eles tinham. Nossa, eu falo, ganhei. Ganhei. Então, para mim, não existe recompensa melhor e maior quando eu escuto isso da boca deles, tá? Então, eles saem bem mais conscientes do que quando eles entram. Então, nós temos ali as emoções intensas na adolescência, não são drama, só para vocês entenderem, por isso que eu faço questão de explicar essa hiperativação que nós temos dessas regiões emocionais. Não é um drama, então faz parte do processo de desenvolvimento cerebral. Nosso cérebro amadurece de trás para frente, né? Então, nós temos essa parte de trás mais hiperativada. Então, entender isso é essencial para oferecer um suporte real e baseado em evidências. Não se trata de um drama. Deixar bem claro aqui, isso eu sempre costumo falar nos treinamentos também de multifamiliares, porque geralmente os pais falam, ai, mas sente demais. Tem o porquê sentir, tá? Então tem respaldo científico, tá bom? Então, estudos em neurociência mostram que durante a adolescência existe essa hiperativação que eu já venho falando para vocês, tá? E esse desequilíbrio torna as emoções bem mais intensas, duradouras e acaba sendo difícil mesmo deles regular. Então, o adolescente não está sendo dramático, ele não está lidando com o cérebro organizado, o sistema emocional dele está bem mais ativado ali. Então, não está maturado 100% como nós, ok? Por isso que a gente tem um outro olhar. De aqui, que a DBT se torna uma ferramenta poderosérrima nesse contexto, tá? Então, a DBT ela foi desenvolvida justamente pela doutora Marsha Linehan, e adaptada para o contexto de adolescentes e familiares, com Jill Ratos e Alec Miller, né? Então, que são outros pesquisadores também de DBT. Então, a DBT ensina que validar as emoções não é o mesmo que concordar com os comportamentos desadaptativos deles. Então, eu posso muito bem validar a emoção do meu adolescente e ainda assim discordar das estratégias desadaptativas que ele tem, ok? Só para vocês entenderem, validar é reconhecer a experiência emocional como real e compreensivo dentro do contexto de desenvolvimento e da história desse adolescente. A estratégia dele desadaptativa pode até ser válida, né? A gente vai pegar ali o contexto histórico, esse garoto não tem, essa garota não tem outra estratégia para lidar com a emoção. Até vir para nós, né? No treinamento de habilidades em DBT. Eu peguei um adolescente que a mãe dele, TPB, teve um problema seríssimo e ficou toda paralisada, né? Então, a mãe dele vivia em crise, então a casa vivia um caos. Quando ela veio para mim, essa mulher, eu perguntei, e aí ela falou assim, eu tenho pena do seu filho, porque o garoto tinha 12 anos na época. Eu falei, estou com um olhar curioso para o ambiente de casa, por favor, me descreva. E daí, quando ela me descreveu, eu falei assim, meu Deus, eu quero muito conhecer esse garoto. E aí, quando eu tive a oportunidade de conhecer o garoto, ele já estava com seus 14 anos, né? E ele foi para estratégias desadaptativas, né, gente? E daí ele falava assim, doutora, eu fiz errado. Aí eu falei, como assim? Eu fiz errado, né? Fazer o que eu fiz. Eu falei assim, Piá, dado o contexto histórico que tu tem, eu falei assim, eu fico muito feliz de te ter aqui na minha presença, de ter aqui você comigo. Qual seria a outra estratégia que você teria para lidar com a dor e a angústia que você estava vivenciando naquela época? Ele falou, não sei. Eu falei, pois é. Eu não quis dizer que poderia ser outra pior, né? Mas eu falei, então, tô muito feliz de te ter aqui. Então, bem-vindo, né, ao tratamento em DBT. Eles continuam com a gente até hoje, né? Já tá bem melhor toda a situação. Mas só para vocês entenderem, ele esperou uma posição minha que fosse julgar aquele comportamento dele. Então, ali foi uma Essa daqui que estratégia. me consultou. Oi, tem alguém com o microfone aberto, gente. Então, ele se julgava pela estratégia que ele teve, né? Ele se punia até os dias, até me conhecer. Então, sempre quando tocava nesse assunto, ele procurava essa que eu também fosse julgar. E ali, gente,
era o melhor que ele podia de acordo com o grau e consciência, né? As ferramentas que ele tinha e o grau de consciência que ele tinha. Eu falei assim, então bem-vindo ao tratamento em DBT, que é onde você vai ter a oportunidade de conhecer outras ferramentas que vão poder substituir as estratégias desadaptativas, ok? Então é justamente isso, é eu reconhecer. Quando eu valido, eu reconheço a experiência emocional como real e compreensivo dentro desse contexto de desenvolvimento e da história da pessoa, tá? E aí a gente vai entrar em questões de níveis de validação, que nós trabalhamos muito em DBT, eu sempre costumo falar sobre isso, que é a validação que vai preparar o meu terreno para eu entrar com a mudança desse comportamento, tá? Existe um limiar de comportamentos desadaptativos, né, que é parte do compromisso com a mudança e um dos pilares centrais, né, da DBT, que a gente fala de aceitação e mudança. Então, só para vocês entenderem, a validação é essencial para reduzir essa vergonha, fortalecer a aliança terapêutica e ajudar o paciente a entender as suas emoções. Nós também precisamos ensinar habilidades para responder de forma eficaz às emoções, sem reforçar os padrões desadaptativos, ok? Então, ela vai preparar o terreno para que eu entre com a mudança, no contexto de aceitação que vai vir a mudança. Se eu ficar muito focado na mudança, já estou dando aula até de DBT aqui, né, gente? Mas se eu ficar muito focado na mudança, eu vou ter um distanciamento, né? Nós costumamos dizer que a validação ela aproxima e a invalidação ela distancia, ela rompe relacionamentos. Então, os nossos adolescentes, quando eles vêm para a clínica, eles falam que os pais ficam. A forma como eles descrevem, tá? Minha leitura de ciências já. Então, que os pais invalidam muito eles, né? Não compreendem muito eles, porque são focados na ciência comportamental, né? Na parte da mudança. Você tem que fazer isso. Pronto. Tem um adolescente que eu atendo, né? Chegou agora recente para mim, e daí essa adolescente estava falando para mim que ela teve uma crise com contexto de dependência emocional, e para sair da dependência emocional, para não ser internada, a mãe dela e o padrasto fizeram um grupo de WhatsApp e eles colocam atividades para ela todo santo dia. Ela teve uma crise no domingo, né? Hoje é terça. Então, começou ontem ali, fizeram um combinado para não internar a menina. Essas atividades. E acordou, já fez isso, tem que fazer isso, tem que ler livros. A menina não estava fazendo nada, tá, gente? Ela recém chegou para mim, então ela não estava fazendo nada. E aí eu falei assim, a chance de não dar boa é muito grande. Eu já conheço. Nós falamos em DBT habilidade de maestria, né? A gente mira no sucesso e não no fracasso. Então, assim, dá passinhos menores. Quem não estava fazendo nada, se conseguiu levantar da cama e abrir a folha e ler uma página de um livro, tá ótimo. Tá ótimo. Agora eu vou dar 5 livros para a pessoa ler? Difícil. O que acontece? É um foco na mudança. Eu quero que você saia, mas não é desse jeito. A gente vai ter que trabalhar esses pais, estão vindo também para o treinamento, justamente para que a gente possa fazer isso de uma maneira bem mais equilibrada. Porque a chance de ter uma explosão comportamental, uma explosão emocional é muito grande. E aí já começa a crise emocional deles, tá? Então a DBT oferece estratégias práticas e estruturadas para ajudar os adolescentes e os adultos a nomear, validar as emoções, regular as emoções intensas, promovendo o desenvolvimento emocional saudável, sem reforçar comportamentos impulsivos ou desadaptativos, tá bom? O que seria ali uma crise emocional, uma coisa que a gente trabalha muito com eles, né? Quando entra ali no módulo de tolerância ao mal-estar, nós perguntamos para eles, cada um responder ali como que é uma crise, não as estratégias que eles utilizam para a crise. A gente quer saber o que é uma crise. Então, do ponto de vista, né, científico, a gente diz que uma crise emocional é um estado agudo de sobrecarga em que a dor psíquica ultrapassa momentaneamente os recursos internos da pessoa para lidar com ela. Na nossa prática clínica, a gente costuma dizer, né, que é um momento em que a dor fica maior do que os recursos da pessoa para lidar com ela, ok? Uma sobrecarga, um estresse muito grande, que nós costumamos dizer que existe ali uma pressão por soluções imediatas quando eu estou sob o efeito da mente emocional. Então, nós temos as regiões ali
emocionais mais hiperativadas, tá? Então, uma crise emocional, ela ativa intensamente as estruturas subcorticais, né? Como a região da amígdala ali, que é responsável pelo alarme emocional do indivíduo. E o hipotálamo também, que desencadeia respostas de luta, fuga, ou até mesmo congelamento, tá bom? Então, existe também uma inibição funcional do córtex pré-frontal, que o dificulta ali o pensamento racional, a tomada de decisão e o controle inibitório, tá? Em outras palavras, gente, durante uma crise, o cérebro, ele entra em modo de sobrevivência emocional. A resposta fisiológica é semelhante ao que ocorre em situações de ameaça real, mesmo que o gatilho seja apenas psicológico, tá bom? Então, as evidências mostram que nesses momentos, pessoas com histórico de trauma, transtornos de personalidade ou alta sensibilidade emocional apresentam maior ativação do sistema límbico e maior dificuldade de recrutamento do córtex pré-frontal, ok? Então, por isso que reações como choro intenso, colapsos emocionais, comportamentos impulsivos ou até ideação suicida podem emergir com força total em momentos de crise, tá bom? Tranquilo até aí para vocês, gente? E aí, o que eu trago para vocês, antes de falar sobre os erros comuns, né? É justamente que a DBT entra, entende justamente esse contexto e atua sobre isso, tá? Então, a terapia comportamental dialética, ela ensina que uma crise emocional, o objetivo principal é reduzir o sofrimento emocional sem piorar a situação, ok? Para isso, são usadas estratégias de tolerância ao mal-estar, como habilidades TIP, de distração, auto acalmar-se, ok? Tudo isso vai entrar. Então, ao mesmo tempo, a DBT ela reforça que validar a dor de crise não significa aprovar comportamentos prejudiciais. Então, a dor é real, mas existem formas de enfrentá-la com habilidades e essas habilidades podem ser muito bem aprendidas, que a gente acaba ensinando para eles, ok? Ah, nós costumamos deixar bem claro para eles que uma crise emocional não é um sinal de fraqueza ou uma escolha consciente. Por quê? Porque os nossos pacientes, gente, não só adolescentes, como os adultos, né? Geralmente são muito emotivos. Tem alguém com o microfone aberto. Então, gente, é muito legal trazer isso, porque a gente, nossos pacientes, tanto os adolescentes quanto os adultos, eles falam para nós que eles, né, acham errado sentir crise, ser emocionados, né, na linguagem dos adolescentes. Por quê? Porque os familiares são mais racionais, então desaprova esse comportamento mais sensível da parte deles, ok? Mas isso não é um sinal de fraqueza ou uma escolha consciente, é isso que a gente deixa bem claro para eles. É uma resposta neurobiológica e psicológica à sobrecarga interna, quando o sofrimento supera os recursos disponíveis para lidar com ele, tá bom? Então, nós temos ali alguns sinais comuns de uma crise emocional, que aí a gente psicoeduca, porque para eu entrar com as estratégias, saber quais as estratégias que eu vou entrar, então, impulsividade, agir sem pensar nas consequências. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que quando nós estamos em mente emocional, que nós estamos em crise, existe uma pressão imediata por soluções ali, né? É a hora da gente sair de cena, ok? Então quer dizer que a gente está impulsivo, então agir sem pensar nas consequências. Então também pode ter a questão do isolamento social ou recusa ao contato, raiva intensa ou explosões emocionais, comportamentos autoagressivos, ideação suicida ou até mesmo a desesperança profunda.
tá bom? Então, os estudos em neuroimagem, eles falam que essas reações estão associadas à hiperativação desse sistema límbico que eu venho falando para vocês, tanto a amígdala como a ínsula, e a diminuição da atividade do córtex pré-frontal dorsolateral, que é justamente responsável pelo controle inibitório e a tomada de decisão ali mais racional, tá? Então, frisando, gente, a crise não é uma escolha. Então, é muito importante vocês frisarem isso daí. A crise não é uma escolha, a pessoa não está naquele contexto, naquela situação porque ela quer. A crise é uma condição de desregulação do sistema nervoso, frequentemente agravada por traumas históricos de invalidação ou vulnerabilidades biológicas. Quando eu falo da questão de vulnerabilidades biológicas, a pessoa não dormiu bem, a pessoa não se alimentou bem, a pessoa está com uma. Tinha uma paciente que tá dando uma virose, né, aí no início de ano, uma gripe aí depois do carnaval, então tá com gripe, tá? A pessoa fica mais irritadiça. Então, pessoas com históricos de transtornos de personalidade, transtornos do humor, experiências adversas na infância, também apresentam maior risco de desregulação emocional severa, tá, gente? É o que eu sempre falo. As emoções não são o problema. O problema é não saber o que você vai fazer com essas emoções. A emoção em si é adaptativa, ela serve para comunicar, para proteger e orientar o comportamento. O problema ocorre quando a pessoa não aprendeu ferramentas, habilidades eficazes de regulação emocional, tolerância ao estresse, ok? Então, a EDBT ensina que as emoções precisam ser validadas, acolhidas, compreendidas e integradas, não reprimidas ou punidas. Então, dar espaço para minha emoção, ela está ali, em vez de eu querer me livrar. Quantas vezes eu recebo paciente que fala assim, doutora, a senhora vai tirar essa dor de mim? Vai tirar isso de mim? Querem que eu tire a emoção. E aí eu falo, mas fulano, eu falei assim, fico, né, feliz pela tua consideração, pela confiança no meu trabalho, e ainda assim presta atenção no contexto histórico que tu tá me descrevendo. Dado o contexto histórico e a tua história atual e a tua história de vida, até eu sentiria isso. Mesmo eu não tendo o teu contexto histórico de desenvolvimento, também consigo me conectar e sentir. Não sinto na mesma intensidade que você. E ainda assim, eu sinto esse tipo de emoção. Ok? Então, para o meu paciente entender. E é geralmente isso que eles falam quando a gente faz esse tipo de validação. Então, você não entende? Eu falei, claro! Como não? Vocês estão entendendo, gente? Então, é aí que eu ganho o terreno com eles para eu poder trabalhar a mudança. Então, validar, acolher essas emoções, o porquê deles serem hipersensíveis. Então, aí entra o modelo biosocial, que daí é uma pauta para o workshop, para eu explicar para vocês. Mas, que vai explicar melhor essa hipersensibilidade, a alta reatividade, esse retorno lento, a linha basal que eles possuem, tá? Então, tudo isso daí eu já faço, né, uma psicoeducação para eles entenderem melhor e se acolherem em vez de ficar se recriminando, porque muitas das vezes, como eu sempre falo para eles vêm de um contexto familiar invalidante, então eles acabam, depois que eles se distanciam desse contexto familiar, os próprios pacientes acabam se auto-invalidando. Então, reproduzindo esse tipo de fala que eles escutaram para si mesmo, tá? Então, para vocês entenderem, a DBT oferece um conjunto de habilidades estruturadas para a gente, no módulo de regulação emocional. A gente acaba identificando, nomeando as emoções, entendendo o papel de cada emoção, a função, então. E também a gente ensina para os nossos pacientes ali responder de forma efetiva, né? Sem prejuízo às interações deles também, ok? Então, só para vocês entenderem, gente, a crise emocional tem fundamentos
neurobiológicos reais. Então, não é frescura, não é drama e não é mimimi. Então, reações como raiva, impulsividade ou ideação suicida, não se trata ali de manipulação, tá bom? São expressões de um sofrimento desregulado desse paciente. Então, vamos desenvolver um olhar curioso para esse tipo de comportamento. Então, qual é a função desse comportamento? O que esse comportamento está querendo me dizer, tá? Então, o que fica aqui? Que a resposta adequada, efetiva, não é a punição, ok? Não é punindo que eu vou conseguir chegar lá, e sim a validação mais o ensino das habilidades. Lembra que eu falei para vocês? Ah, a validação vai preparar o terreno para eu entrar com a mudança. O que seria a mudança? Ensinar as habilidades. Se eu ficar só focada no ensino de habilidades, na mudança, eu posso ter o quê? A explosão comportamental, o estouro, a briga, que é o que eles falam, né? Que aí os pais não compreendem eles, porque os pais ficam focados lá só em mudar o comportamento, então não tem acolhimento. Em outras palavras, é isso que eles querem dizer, tá, gente? Ah, eu trago para vocês aqui alguns erros comuns na abordagem de um adolescente em crise emocional, tá? Então, adolescentes em sofrimento emocional são frequentemente mal interpretados e invalidados, o que, segundo a literatura científica, diz, né, que acaba amplificando o risco de retraimento, isolamento e até mesmo o agravamento da dor psíquica, tá bom? Por exemplo, nós temos, né, muito comum. Ah, isso é besteira. Na sua idade eu já trabalhava, eu cuidava de casa e já trabalhava. Você só quer chamar a atenção. Não apenas nessas frases ali desconsideram, acabam desconsiderando a experiência emocional, mas também acabam agravando o sofrimento ao promover vergonha. Essa pessoa acaba se sentindo inadequada, que nem essa paciente que eu falei para vocês, que veio para mim agora com dependência emocional, que ela falou que, né, que ela olha, tá aí veio o padrasto falando, né, que tipo, ah, mas você não melhora em nada. E aí veio a mãe, pá, também. E aí ela falou assim, nossa, né, escutou horrores. E ela falou assim, me senti ah, imperfeita, né, inadequada. Vergonha, né, gente? Confusão, solidão, ok? Porque ninguém mais na casa é assim, tá? Nós temos ali impactos na neuroemocional da invalidação, só para vocês terem uma ideia, ok? Então, estudos em neurociência mostram que a invalidação emocional ela ativa as mesmas áreas cerebrais envolvidas na dor física, como a região do córtex singular anterior e o da ínsula anterior também. Ou seja, ser ignorado ou ridicularizado emocionalmente dói de fato no cérebro. Só para vocês entenderem, dói, tá? Além disso, os adolescentes têm um sistema límbico, que eu venho falando para vocês, hiperativado, né? Que é essa região da amígdala ali, e um córtex pré-frontal ainda imaturo. Então, isso torna eles mais sensíveis à rejeição, ao julgamento e a questões de invalidação. Que se um adulto já sente, já é sensível à rejeição, julgamento e à invalidação, o que dirá um adolescente, que o cérebro não está totalmente maturado, ok? De acordo com a Linehan, ambientes invalidantes são um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos de regulação emocional, como o transtorno de personalidade borderline, tá? E os quadros depressivos graves também que acontecem na adolescência. Então, o que a gente pode fazer no contexto de sofrimento emocional? Validação. O poder da validação. Lembrando, validação não significa concordar, significa reconhecer a dor como real. Isso regula o sistema nervoso desse paciente ou desse adolescente e ativa conexões de segurança e fortalece o vínculo. Lembra que eu falei para vocês? A validação ela aproxima, constrói pontes.
E a invalidação, ela, ok? Nós temos frases, né, validantes que eu trago para vocês, como tipo, eu vejo que isso está muito difícil para você, ou você não está sozinho. Me conta o que que você está sentindo aqui. Faz sentido você se sentir assim, tanto, dado o que aconteceu? Então, né, os estudos clínicos trazem ali que a validação emocional está associada à redução significativa na reatividade da amígdala e melhor regulação autonômica ali do jovem, ok? Então, em resumo, gente, a invalidação emocional ela é um gatilho silencioso e devastador, tá bom? A validação é a base para qualquer construção de confiança, cooperação e autocontrole, tá? Então a DBT ensina o primeiro passo para a mudança é o reconhecimento da dor sem julgamento. A terapia comportamental dialética, desenvolvida pela doutora Marsha Linehan, é um dos modelos mais eficazes para ajudar os adolescentes e adultos a regular emoções intensas, especialmente em contextos de crise, ideação suicida e comportamentos impulsivos. Nós temos ali as habilidades TIP para aumentar para momentos de crise aguda. Então, as habilidades TIP são as estratégias fisiológicas, são estratégias fisiológicas para interromper a escalada emocional rapidamente, ajudando o cérebro a sair do estado de alarme. Então, elas têm respaldo neurofisiológico e são altamente eficazes na modulação autonômica ali. Nós temos ali o T de temperatura fria, onde o adolescente joga água fria no rosto ou segura gelo, que acaba ativando ali o reflexo de mergulho, que acaba desacelerando o ritmo cardíaco e ativa o nervo vago ali, induzindo o estado de calma, tá bom? Então a gente costuma dizer que eles são aterrados, são puxados imediatamente. Temos ali o I, que é justamente de fazer uma atividade física, um exercício intenso e breve, como pular, correr, agachar, pode chinelo. Isso consome o excesso de adrenalina e reduz a ativação do sistema simpático, auxiliando na redução da raiva e da ansiedade. Nós temos também ali a respiração profunda e controlada, que é justamente eles respirarem de maneira profunda, acaba ativando o sistema parasimpático e reduzindo a hiperventilação e melhora o controle emocional deles. Outro P seria ali justamente a gente trabalhar o relaxamento muscular progressivo e também depois disso a gente pode trabalhar, né, a questão de nomear as emoções. Por quê, gente? Dar nome à emoção reduz a sua intensidade, a força que ela tem sobre nós. É o que eu sempre falo para eles. Qual é a emoção? Então, para reduzir a força que tem essa emoção sobre eles. Então, os estudos mostram que nomear o que a gente sente ativa o córtex pré-frontal e o ventrolateral ali, que inibe a reatividade da amígdala. Quando você consegue dizer eu estou com medo, eu sinto vergonha, o cérebro ele começa a sair da tempestade e entrar em regulação, só para vocês entenderem. A validação também ela entra ali, não muda o conteúdo da emoção, mas muda a carga de dor, tá? Então você pode chegar perto da pessoa e falar, você não está exagerando, então faz sentido estar se sentindo assim. Essa resposta, gente, quando eu dou uma resposta validante, ela acaba ativando redes neurais de segurança e pertencimento, o que regula a experiência afetiva e fortalece o vínculo terapêutico ou familiar, tá bom? Outra coisa que a gente acaba trabalhando também com esse paciente é o planejamento de segurança. Então, o planejamento de segurança é uma ferramenta baseada em evidências para a prevenção do suicídio, de crises. Ele ajuda o paciente, o adolescente, a organizar antecipadamente o que ele pode fazer quando o sofrimento for
intolerável. Então, isso inclui perguntas como com quem você pode falar se você estiver perdendo o controle, o que você pode fazer agora para se sentir um pouco mais seguro, quais lugares e atividades ajudam você a se acalmar, ok? Perguntas simples ali. Mas os estudos mostram que o uso desse plano de segurança ali, ele reduz as hospitalizações e os riscos de suicídio, ok? Em resumo, gente, o que eu posso dizer para vocês? As habilidades da DBT, elas agem no corpo, na mente e no ambiente. São comprovadamente eficazes para os adolescentes e os adultos com dificuldades de regulação emocional, tá? Então, a prática regular fortalece o cérebro emocional e aumenta a tolerância ao sofrimento, ok? Habilidade stop também, a habilidade stop ela entra justamente para comportamentos impulsivos, tá? Então, lembrando que para eles é muito mais difícil, porque é o que eu venho falando para vocês. Sei que, poxa, Gleidna, tá repetitiva aí você falar sobre essa maturação cerebral. Sim, gente, porque eu gosto de deixar bem mastigado para que vocês possam também levar adiante isso daí. Eu sempre explico para os familiares essa questão que todas essas técnicas se aplicam a adultos também. Aham. Sim, a gente aplica, usa também. Para você ter uma ideia, como na DBT Paraná, como os nossos adolescentes, no público de adolescente aqui do presencial, eles são um pouquinhos mais, né, avançadinho e eu acho muito não, mas assim, pra, perto do público que a gente tem, eu acho que o livro da Gil Hartz, a adaptação, ela deixa ali um pouquinho mais resumida. Então, eu gosto de trabalhar com o material adulto do treinamento que a gente tem no presencial aqui. Por quê? Porque o público que a gente tem, ele acompanha muito bem as fichas de adulto e eu acho que o de adolescente deixa a desejar ali para o público que a gente tem, tá bom? Então, nós temos também essas ferramentas ali da habilidade stop que acaba entrando ali para comportamentos impulsivos também, tá, gente? É parar os comportamentos impulsivos. Então, trago alguns estudozinhos ali de caso para, né, que a gente vai falar ali sobre a estratégia da DBT. Então, por exemplo, um adolescente que está sofrendo ali com explosões de raiva, um jovem com episódio frequente de irritabilidade, agressividade verbal em casa ou até mesmo na escola. A gente pode entrar com as habilidades típicas que eu trouxe para vocês: água fria, ou exercício físico, a respiração ou o relaxamento muscular progressivo. Muitos pacientes adultos no treinamento de habilidades, eles falam que tem essa dificuldade com a raiva e se beneficiam muito do relaxamento muscular progressivo, porque daí, quando eles começam a fazer, reduz a intensidade da raiva e o impulso de ação dela também. Então, essas estratégias das habilidades tipo, ela acaba reduzindo a ativação da amígdala e do sistema simpático, promove a autorregulação. Então, a validação ela vai reduzir a reatividade e vai aumentar a colaboração, né? São os adolescentes silenciosos e os retraídos. Então, o jovem que evita contato, se isola no quarto e responde como não sei ou tanto faz. Então, a estratégia de escutativa, perguntas abertas e sem julgamento pode ajudar nesse contexto, porque abordagens empáticas ativam redes de segurança no cérebro social, tá bom? E aumenta a probabilidade de engajamento emocional. O que você tem sentido ultimamente, em vez de por que você está se sentindo assim? Por que você está assim? Ok? Trocar, tá bom? É uma pequena diferença, mas ali faz uma grande coisa ali, tá bom? O outro ponto que a gente tem ali de caso clínico, um adolescente com ideação suicida, ok? Então, relatos de pensamento como não vejo mais sentido e queria desaparecer, a gente pode entrar ali, como eu falei para vocês anteriormente, com a estratégia do plano de segurança
E claro, né, se o caso estiver muito mais agravado ali, a gente pode também encaminhar para um suporte mais especializado, ok? O plano de segurança, ele acaba estruturando esse momento de crise e reduz o risco de suicídio, tá, gente? Então, enfatizando isso daí, porque é muito importante. Então, em vez de eles recorrerem às estratégias desadaptativas, a ideia é que eles recorram ao plano de crise. Sempre trabalha isso com eles, tá bom? Agradeço justamente a participação de vocês aqui nesse evento e trazer para vocês que a gente vai ter ali no dia 17/5 o nosso workshop, que vai entrar mais nesse contexto, falando de DBT na prática, ajudando os adolescentes ali em contexto de crise. O workshop vai acontecer no dia 17/5, no horário ali das 8 às 15 horas, vai ser com certificação. Então, eu agradeço a participação de vocês e eu vou abrir aqui para perguntas. Eu vou liberar os slides também, tá, gente? Não se preocupem, eu sei que muita gente gosta dos slides e tudo mais, então pode deixar que eu vou liberar os slides. Eu falo que o conhecimento liberta e a ideia é quanto mais pessoas sabendo dessas estratégias, para mim melhor, tá bom? E a gente vai liberar esse vídeo no canal da DBT Paraná, ok, gente? Então, desejo vocês uma boa noite, beijos e até o dia 17.